Abra sua Bíblia comigo lá em Provérbios 29:15. Quem não abriu, ele vai colocar aqui para vocês. Isso já está aqui. Diz assim: a vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesmo envergonha a sua mãe. Sabe, Lia Luft, ela tem uma frase no seu livro que diz assim: a nossa infância é o chão pelo qual nós andaremos toda a nossa vida. Ou seja, tudo que aconteceu na sua infância colabora para o que você está vivendo hoje. Tudo que vai acontecer na infância do seu filho vai colaborar para as emoções dele, para os sentimentos dele, para tudo aquilo que ele vai viver e como ele vai ver o mundo, né? E aí que está muito o perigo. Por quê? Porque a nossa casa, nós como pai e mãe, nós que vamos decidir muito o futuro dos nossos filhos. E hoje eu queria trazer 9 chaves para você. Vou passar bem rapidinho para a gente não passar muito do tempo, né? A gente terminar às 9h30 o culto. Como você tem criado seu filho? Você tem criado ele, como a Tati aqui falou, né? Com confiança, escutando ele, ou você tem criado ele assim: é criança, depois aprende. Sabe que o futuro do seu filho está nas suas mãos hoje. E pegue cada chave, anota no seu coração cada chave. Eu vou gravar essa pregação, depois posso disponibilizar para você, mas que Deus possa falar com você onde você está errando. Amém? Primeira chave: não minta para os seus filhos. Não minta. Lá em Salmo 101:7 diz assim: quem pratica fraude não habitará no meu santuário, o mentiroso não permanecerá na minha presença. Ou seja, além do mentiroso não permanecer na sua presença, na presença de Deus, a Bíblia ainda fala que o pai da mentira é quem? Satanás. Ou seja, quando nós mentimos, nós somos filhos de quem? De Satanás. Nós se assemelhamos a ele. Ou seja, não minta para o seu filho. Nós temos mentira assim, fala assim: nada a ver, é uma mentira boba, não vai fazer mal nenhum. Faz mal sim. Sabe, eu não sei se você já falou alguma mentira, eu tenho algumas aqui. Como Papai Noel existe, como o coelhinho da Páscoa traz ovo, chocolate, como na volta a gente compra. Se roer a unha, vai ir para sua barriga e vai doer sua barriga. Quem nunca falou um negócio desse? Se ficar assistindo TV de muito perto, vai ficar cego. Essa eu vi. Não estala os dedos, menino. Vai ficar grosso seus dedos. São mentiras inocentes? São. Se você for lá fora, o homem do saco vai te pegar. Se você não obedecer, a mosca vai vir te comer. Criança tem medo de mosca, não tem? A maioria delas. Dorme, neném, que a cuca vem pegar. Não vem. Mas o que você está falando para o seu filho quando você mente assim? Além de estar criando vários traumas nele, criar talvez um adulto panicado, com fobias horríveis de mosca, de barata, de coisa assim que não faz mal nenhum. Além disso, você está deixando uma brecha para aquele que a primeira vez falar a verdade para o seu filho, vai falar assim: minha mãe mentiu para mim, você contou a verdade, você ganhou meu coração, minha mãe não tem mais o meu coração. Não minta para o seu filho. Não coloque o coração dele nas mãos de outra pessoa. Por mais que a mentira seja boba, por mais que a mentira seja insignificante, conte a verdade. Porque saiba, aqui na igreja nós vamos contar a verdade para ele. Papai Noel não existe, coelho não traz ovo, nem bota. Quem bota é galinha. E quem compra ovo é sua mãe e seu pai. E a Páscoa é Cristo. É verdade. Quem aqui tem medo de barata, medo de algum inseto assim que não consegue nem? Provavelmente foi sua mãe e seu pai que colocou o teu medo aí. Então não faça isso com seus filhos. Pode ter medo de cobra, sim, a cobra morde, pica, você fica dói, vai pro médico e pode morrer. Dê medo e coloque medo nas crianças em coisas que realmente vão acontecer. Agora a barata não faz mal a ninguém. A formiga muito menos. A formiga você pega e você esmaga com a mão. Amém? Não minta para os seus filhos. Segundo, dê uma identidade a seus filhos.
Lá em Mateus 3,17 diz assim: e eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Quem estava falando? Deus, para Jesus. Sabe, no contexto da história talvez você não saiba, né? Mas Jesus, ele falava que era o filho de Deus desde que ele nasceu, né? Ele cresceu assim, ele cresceu falando: eu sou filho de Deus, porque ele cresceu sabendo que ele era. Maria e José não escondeu isso para ele. Ele sabia, só que as pessoas riam dele. Como assim? Você é filho da Maria, você é filho do José, carpinteiro, você não é filho de Deus. Ou seja, ele passou por bullying? Passou. As pessoas não acreditavam nele. Mas quando a voz do céu veio, e todo mundo que estava ali ouviu no batismo: esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Isso validou ele, porque depois dali ele foi para o deserto. E aí Satanás, cheio de estratégia, queria tirar ele do propósito. Mas não conseguiu. Por quê? Porque ele sabia e ele tinha a afirmação de quem ele era. Você dá a identidade ao seu filho? Não só quando você fala assim: você é meu filho amado, eu te amo, você é amado da mamãe, amado do papai. Não. Mostre também que ele também é amado por Deus. Também é escolhido por Deus. Ele é especial não só para você, mas para Deus também. Valide o seu filho, dê identidade de filho amado a ele. Que isso vai fazer com que o mundo não consiga entrar na mente do seu filho, porque ele sabe muito bem quem ele é. Eu sou menina, eu sou menino. Minha mãe falou que eu sou menino, eu sou menino. E ela me ama. Ela não ia falar algo para me trazer prejuízo. A escola está me trazendo prejuízo. A professora que falou que eu não sou menino, que eu posso escolher, está me trazendo algo ruim. A minha mãe não. Dê valor ao seu filho. Dê uma identidade a ele. Amém? Porque aí você vai prevenir, né? Quando ele for adulto, ele vai ser livre de uma vida de rejeição. Não vai se sentir rejeitado porque ele sabe quem ele é. Ele vai ser livre de complexo de inferioridade, porque ele sabe quem ele sabe que é amado. Então ele não vai ficar menor que ninguém, ele sabe que você ama ele, ele vai ter essa segurança. Ele não vai ser um adulto que se permite ser pisado, ser humilhado, porque ele sabe quem ele é. Pessoas que não sabem quem que é, acham que merece isso, que merece ser pisado, que merece ser humilhado, porque se sente inferior aos outros, então pensa que merece. Adultos livres de problemas emocionais, que não aceitam a agressão do cônjuge, porque sabem muito bem quem é e como é amado, e pessoas que não amam não merecem estar junto com eles. Quando você dá a identidade do seu filho, você cria um adulto saudável, um adulto que vai viver plenitude no chamado de Deus, porque ele sabe muito bem quem ele é. Quantas de nós não vivemos a plenitude do chamado de Deus porque não sabíamos quem a gente era? Ou deixamos as mentiras dos outros afetar a gente? Muitas de nós. E depois a gente perdeu tanto tempo, a gente podia estar muito mais longe no nosso chamado, porque nós demos ouvidos às mentiras que falaram da gente, porque a gente não sabia quem a gente era. Amém? Terceiro, seja uma mãe estável e tenha um lar saudável. O que os seus filhos pensam quando te vê gritando que nem uma louca dentro de casa? O que os seus filhos pensam quando te vê falando e desonrando seu esposo? O que os seus filhos pensam quando você bate neles? Com raiva, com ira? Ou quando você fala coisas horrendas para eles? Porque às vezes sai. Na ira, às vezes sai gritos que a gente não queria gritar. Eu sou mãe, eu sei. Como ensinar para os nossos filhos a dominar as próprias emoções, se nós não conseguimos dominar as nossas emoções? Nós não ensinamos as crianças com aquilo que a gente fala. A gente ensina conforme a nossa atitude, o que a gente demonstra. Os filhos aprendem pelo exemplo, não pelo que a gente fala. Ah, mas faz o que eu falo, não faz o que eu faço. Isso não cola, não cola. Pode ter colado lá atrás, para aquelas mães que pensavam: ele não está fazendo porque eu falo para ele não fazer. Mas a gente sabe, na realidade, hoje não cola. Ele vai fazer tudo o que você fizer. Se você gritar, ele vai gritar. Se você for agressiva, ele vai ser agressivo. Ele aprende pelo seu exemplo. Tenha um lar saudável. Ter domínio próprio é essencial para criar uns filhos estáveis emocionalmente, adultos confiantes, adultos que conseguem controlar as próprias emoções. Porque ele sabe, ele viu, ele teve um exemplo de uma mãe que controlava as suas emoções. Quarto,
Valorize os seus filhos, cada um deles, são únicos. Aqui a Tati falou, né? Valorizar é encorajar eles, é criar um ambiente de valor na sua casa. Ou seja, jamais diga, engole o choro, menino. Você é homem, você não chora, homem não chora. Você não está sentindo nada, nada. Ah, mas está doendo. Não está sentindo nada, engole, aguenta, seja forte. Isso não é valorizar. Isso é reprimir. Isso é ignorar, é legal o que o teu filho está sentindo. Ah, morreu o peixinho. Não tem problema, a mãe compra outro, estava vivo mesmo, todo mundo que está vivo morre. Valorize o seu filho. Dê valor aos sentimentos. Se ele está doendo nele, mostre que também dói em você. Sabe, saúde emocional é equilíbrio, não é negação, não é opressão, não é você suprimir, apagar o que ele está sentindo, porque você não está sentindo o que ele está sentindo. Porque você já sabe, você já cresceu, você é adulto. Você sabe que não tem problema, o peixe morreu mesmo, porque peixe não dura muito. Mas se você vai lá na loja, rapidinho você compra outro, porque é baratinho. Mas ele não sabe. Valorize ele. Faça que ele se sinta valorizado por você. Porque se você não valorizar, outros valorizarão. E sabe, lembre, seu filho é único. Por mais que ele seja gêmeos de outro, ele é único. Ele não é igual. Então, se ele não é igual, ele não pode ser educado igual. Você não pode falar com ele igual. Você não pode demonstrar amor por ele igual. Conheça seu filho. Tem um livro que se chama 5 Linguagens do Amor de Criança. Tem de criança, adolescente, adulto. Leia esse livro. Conheça como ele recebe amor, como ele consegue dar amor, para você se sentir amada por ele também, você saber como ele está se expressando. Conheça seu filho. Não corrija os seus filhos todos iguais. Ah, mas eu eduquei todos os meus filhos iguais. Não sei porque deu errado. Porque você educou tudo igual. São tudo igual? Tem a mesma digital? Sente as mesmas coisas? Não. Deu errado por causa que você falhou nisso. Cada filho é único. Tem que ser educado diferente. A minha filha, ela é muito sensível. Talvez o meu próximo filho não seja tanto. Posso ser mais dura. Mas ela, quando eu sou dura com ela, ela fica assim. Ela fica com medo. E eu aprendi, depois de muito tempo, fazendo ela se sentir medo e retraída. Eu aprendi que não era assim para falar com ela. Ou seja, eu nunca vou corrigir um filho igual ao outro. Cada um tem uma maneira de receber a correção, de não se sentir agredido, de entender o que você está fazendo. Porque muitas vezes eles não entendem. E a gente quer achar ruim com eles. Não, a gente tem que achar ruim com a gente. Amém? 5. Esteja presente. Seus filhos não precisam de presente, precisam da sua presença. E sabe, estar presente não é estar no celular. Estar presente não é estar no mesmo lugar fisicamente, mas é estar emocionalmente, com o seu coração ali. Invista tempo de qualidade no seu filho. Não negligencie seu filho, não terceirize seu filho. Deus te confiou seu filho a você. Não confiou a sua mãe, não confiou a tua tia, a tua irmã, nem ao filho, teu filho mais velho, que teu filho mais velho vai cuidar do mais novo. Não confiou a ele, confiou a você. Não confiou para a creche, não confiou nem para a escola. Ah, mas você está falando que eu não posso ter ajuda. Não, você pode ter ajuda sim. Você trabalha? Tem ajuda? Tenha, mas tem folga. A prioridade é seu filho. Sinto muito, você tem filho. Você é a mãe agora. Não dá mais, mas eu preciso do meu tempo sozinha. Sim, você vai ter seu tempo sozinha se ele estiver na escola, se for horário de escola, se ele estiver com, vamos supor, no final de semana com a avó. Aí você pode ter seu tempo sozinha. Se não, o seu tempo é para o seu filho. A gente fez filho porque a gente é madura. Então somos maduros para entender que a prioridade é os nossos filhos, não a nossa paz interior. Amém? 6. Olhe, ouça, depois fala. A maioria de nós gostamos de falar, brigar, ratear, estressar, falar de novo. E depois a gente quer ouvir os filhos. Não é assim? Sabe, a palavra, o que sai, a nossa fala,
ela conta 7% da mensagem. A sua voz, o tom da sua voz, conta 38%. A expressão conta 55%. Ou seja, se você só ouvir o seu filho, você não vai saber o que ele está falando. Você vai saber 7% da mensagem. Preste atenção nele. Ouça ele. Olhe para ele quando ele está falando. Aprenda a fazer perguntas, não a falar demais. E nem dar solução precipitada. Deixa ele pensar. Deixa ele contar quando necessário. Não queira intrometer e já contar o resto, achando que vai adivinhar o resto da frase. Não. Escute, olhe no olho. Veja como ele faz com o corpo quando fala. O corpo fala mais do que a própria fala dele. Como a Tati diz, né? Os abusadores, eles não olham seu filho, ele olha você. Ou seja, você e as suas atitudes falam, eles não estão nem ouvindo o que você está falando pro seu filho. Mas eles sabem que você está brigando, eles sabem de tudo. Por quê? Preste atenção. Seu filho está tentando falar algo, abaixa no nível dele, escuta, ouça, olhe para ele e vê as ações dele. E depois, se necessário, você fala. 7. Fale a linguagem do seu filho. Lá em Gênesis 11:6 diz assim: Vejam, disse o Senhor, todos se uniram e falam a mesma língua. Se isso é o começo do que fazem, nada que se propuserem a fazer daqui em diante lhes será impossível. Aqui era Deus falando da Torre de Babel. Fala a mesma linguagem do seu filho. Por quê? Porque quando você não fala a mesma linguagem dele, você se desconecta dele. Foi isso que Deus fez. Ele separou as línguas, separou tudo. Para quê? Para houver uma desconexão e não ter mais aquilo, não tinha mais força. Ou seja, não foi para frente. Quando você não fala a linguagem do seu filho, você desconecta o teu coração do coração dele. E aí quem fala a linguagem dele, um amiguinho, a professora da escola que estudou para isso, vai ganhar a conexão com ele que você não tem. Como eu falo a linguagem do meu filho? Como eu vou saber a linguagem do meu filho? Ora, primeira coisa, ora. E começa a se interessar por aquilo que ele se interessa. Ou seja, se o seu filho é como a minha filha, que gosta de brincar de Barbie, de LOL, senta, brinca de Barbie, de LOL. Você está fazendo o quê? Está unindo ao seu filho, falando a mesma linguagem dele. Ele vai começar a abrir coisas para você que você ainda não tinha ouvido dele. Se seu filho é maiorzinho e gosta de andar de bicicleta, você não gosta. Anda de bicicleta. Faz o que o seu filho gosta. Se interesse pelo que ele gosta. A partir disso você vai ganhar o coração dele e ele vai começar a se abrir com você. Porque você vai estar falando a mesma linguagem, você vai estar gostando das coisas que ele gosta. Se você tem uma menina um pouco mais, velha assim, mais moça, gosta de série, assiste série com ela. Ai, mas eu odeio assistir TV. Não tem problema não. Ah, quem é aquele dali? Quem é aquele fulano? Quem é o ciclano? Por que eles fazem assim? Ela vai começar a te falar e aí você vai começar a ganhar o coração dela. Fala a linguagem do seu filho. Não perca ele para os amiguinhos e nem para a professora que estudou para falar a linguagem do seu filho. Que você seja a pessoa que mais conhece o seu filho e não os outros. Amém? 8. Corrija em amor. Corrigir é amar. Lá em Provérbios 19:18, eu acho que era bom vocês até anotar isso, para cair no coração. Está escrito assim: discipline seus filhos enquanto há esperança, do contrário você destruirá a vida deles. Em Provérbios 13:24 diz assim: quem não corrige os seus filhos mostra que não os ama. Quem ama os seus filhos se preocupa em discipliná-lo. O pai corrige aquele que ama. Amar não é fazer tudo o que eles querem. Amar não é dar todos os brinquedos que eles pedem. Amar não é só fazer ele feliz, só fazer ele dar risada. Não, amar também é frustrar. Não tenha medo de frustrar os seus filhos. Não tenha medo de corrigir eles. Mas corrigir não é espancar. Corrigir não é bater. Com força, que nem você ia bater, né? Um brutamonte se viesse em cima de você.
Amar é corrigir com sabedoria. Amar é proteção. Sabe essas crianças birrentas? Essas crianças que botam terror em tudo quanto é lugar que passa, bagunça tudo. Sabe o que é? É crianças que estão clamando, gritando por correção. Criança que não tem correção, não tem demonstração de amor. Rebeldia é um grito de socorro para os pais, que não tem tempo para eles. A Bíblia fala, ireis, mas não pequeis. Ou seja, tá com raiva, o filho fez uma coisa que não é legal, não corrija com raiva. Espera passar, engole, respira, conta a hora, depois vai lá e corrige. Por quê? Porque se você corrigir com ira, além de pedir perdão para ele depois, que você vai ser obrigada a pedir, você vai carregar uma culpa que, te juro, já passei uma vez, eu não queria ter passado. Eu chorei a noite toda, olhando para ela dormir, e para ela já tinha passado. Não corrija com ira. Não corrija com autoritarismo, mas sim com autoridade. Sabe, eu já estou no penúltimo, eu vou contar para vocês. Foi Dia dos Pais. Minha filha tinha 1 ano e meio, 2 anos quase. E eu estava fazendo um vídeo. Eu fiz vários vídeos, aqueles 50 vídeos para um sair bom. Foi isso. Tava gravando. Foi a vez que eu saí do controle. E eu queria que ela falasse, papai, parabéns, se apagasse a velhinha. Ela já tinha feito muitas vezes isso com ele, mas comigo não. E eu tava com raiva, que ela não conseguia fazer. Eu já tinha gravado 10 vezes. E eu gritei com ela. E tava gravando a carinha dela. Depois eu fui ver os vídeos, aquilo passou, ela tava brincando, ela nem se tocou, tinha 1 ano e meio. Eu fui olhar o vídeo e eu vi o meu tom de voz e a cara que ela fez quando eu gritei com ela. Aquilo acabou comigo. Foi pior que qualquer tapa na cara. Pior que qualquer dor que uma mãe possa passar. Ela dormia e eu chorava. Eu olhava pra ela e chorava. E chorava. Eu beijava ela e chorava. Por ver a cara dela, de assustada, quando eu gritei com ela. Tá irada? Não corrige. Não fala nada. Respira. Sai. Mas não corrige. Depois volta e corrige em amor, com autoridade. Senão você perde a autoridade. Amém? 9. Último. Leve os seus filhos para a igreja. Marcos 10, 14 diz assim: ao ver isso, Jesus ficou indignado com os discípulos e disse: deixe que as crianças venham a mim. Não as impeça, pois o reino de Deus pertence aos que são como elas. Não prive os seus filhos da presença de Deus. Ah, mas o que eu mais escuto aqui nessa igreja: mas meu filho incomoda. Sim, ele pode incomodar você, ele pode incomodar a irmã que está do lado, ele pode incomodar a igreja toda. E daí? Você não vai querer incomodar os outros? Ou você vai querer dar um futuro decente para os seus filhos? Minha filha, 5 meses, eu passei com ela do lado de fora da igreja. Porque ela tinha uma intolerância, uma alergia à proteína do leite, e os médicos aqui não descobriam. E ela berrava 24 horas. Ela se contorcia de dor. Não dava para parar. Ela parava de chorar quando estava cansada de dormir. De tanto chorar. Quando descobriram, com 5 meses, eu todo o culto assistindo do lado de fora, porque ela gritava tanto que ninguém conseguia ouvir o culto. A gente descobriu, tratou, ela não gritava mais. Só que cada vez que eu chegava na porta da igreja e o som estava alto, estava cantando louvor, ela gritava, se apavorava. Eu levava fora, ela parava. Ela tinha sensibilidade no ouvido. Depois de 2 cultos, o Espírito Santo, o ouvido dela está muito alto o som. Comprei um casco, coloquei e ela passou a assistir o culto de dentro da igreja, com quase 6 meses de vida. Nunca privei a minha filha de estar no ambiente da presença de Deus. Nunca, jamais. Na pandemia, fechou tudo, não tinha igreja para ir. Ela não conseguia falar, porque ela tinha 2 anos e pouquinho. Ela não formava uma frase inteira bonitinha, como hoje faz. Ela falava mamãe, babai, e batia assim na porta, quando queria sair. Ela falava assim, mamãe, babai, gueza. Ela pedia todo dia.
todo dia, até que ela entendeu que não dava, porque estava tudo fechado. Demorou, mas entendeu. E aí ela pedia culto em casa. Por quê? Eu nunca privei ela da presença de Deus. Falar, mas ela lembra? Eu não sei se tem muita memória nessa idade, mas ela gostava daquilo. Ela gostava de estar naquele ambiente. E aí a gente começou a fazer culto em casa. Ela sentava, colocava a bíbliazinha dela ali, sentava na cadeirinha, o pai dela na frente, abria a Bíblia, lia qualquer texto, falava do jeitinho dela para ela entender, a gente cantava o louvor, aplaudia e acabou o culto. Mas a gente fazia culto. Até na montanha, tem até um vídeo, acho que eu até postei na internet, não sei se alguém já me viu. Tocou o sino. A gente estava lá em Zermatt. Tudo fechado, pandemia. Um dia, depois que a gente chegou lá, fechou tudo de novo. Né? E ela, mãe, igreja. Eu falei, igreja? Quero ir na igreja. Eu falei, filha, tudo fechado. Tá tocando porque é a hora de tocar o sino. Mas não tem culto. E sabe quando você fala mal daquele irmão da igreja perto do seu filho? Ou quando você reclama da igreja que você faz parte? Eu nunca reclamei de igreja. Porque é por amor de Deus, não tem problema. Não, tem sim. Tem problema, tem pessoas que nos acusam, tem pessoas que falam mal da gente. Tem. Mas eu nunca vou falar perto da Isabel. Jamais vou comentar com meu esposo perto dela. Por quê? Quando ela crescer, ela não vai estar nesse ambiente. Ela nunca, jamais vai querer estar no ambiente onde ferir o pai e a mãe dela. Não fale mal de ninguém da igreja. Uma que a gente não vai falar mal de ninguém. Mas não comenta. Não comenta mal de igreja nenhuma. Você vai visitar uma igreja e fala, mas não gostei. Não comenta. Perto do seu filho, não comenta. Porque ele não vai querer estar no lugar onde você não gosta. Você é a influência. Preserve seu filho, sim. Mas não previna ele da presença de Deus. Não priva ele desse prazer de estar na presença de Deus. Porque é esse prazer de estar na presença de Deus, você trazendo, mesmo incomodando a igreja inteira. E daí? Deixa os outros se incomodar sozinhos. Você está fazendo a sua parte. Você está ensinando o caminho aonde a criança deve andar. Mas ela não entende, ela tem 1 ano e meio, né, Chloe? Ela entende sim. Que criança que não sente a presença de Deus? Eles sentem mais que a gente. Uma criança consegue sentir a presença de um demônio e nós não. Eles são mais sensíveis. Eles nunca ficaram muito expostos a um ambiente horrível, ruins de demônios. Nós ficamos muito expostos. A gente vai em tudo quanto é lugar, tem. Cada esquina tem. Sai ali fora, tem. A gente não está mais tão sensível a isso. Eles estão. Por quê? A única voz que ele ouvia no seu ventre era de Jesus, formando ele na sua barriga. Ele não conhece outra coisa. E quando ele está na presença, ele reconhece a voz que ele ouvia lá dentro. As crianças têm memória uterina. Ou seja, aquela mãe estava grávida e rejeitou o seu bebê. Saiba que seu bebê lá na frente vai refletir a sua atitude, o seu sentimento. Talvez em alguma rejeição, não se encaixando. Por isso que talvez muitas vezes a gente tem sentimentos que a gente fala assim, da onde veio esse sentimento? Eu nunca passei por nada. Talvez a sua mãe passou por algo quando estava grávida de você. Não prive os seus filhos da presença de Deus, porque era a única coisa que eles conheciam dentro do útero. Era a voz do Pai. Engraçado que quando meu sobrinho nasceu, a minha irmã, eu fui ver ela, eu morava aqui já. E o Miguel ele não chorava muito, chorava pouquinho, mas chorava quando ia comer, trocar, sabe? Aquela coisa de criança normal, né? A Isabela chorava bastante. Eu pegava ele no colo, dormindo, eu falava Jesus, ele sorria. E eu parava de falar, eu falava Jesus, ele sorria. Ele conhecia a presença, eu cantava para ele, ele sorria. E parecia que era o sonho mais gostoso do mundo. Porque ele conhecia os louvores. Porque ele conhecia a voz do Pai, e onde tem louvor tem a presença. E onde tem a presença tem a voz dele. A criança é sensível ao mundo espiritual. Não preserve ela disso. Não prive ela desse privilégio de estar na presença de Deus. Amém? Eu sei que eu falei os 9,
Mas eu queria falar com você agora. Não dar dicas e nada disso. Reavalie a sua maternidade. Lá em Salmos 139, 23, 24 diz assim: examine-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e vê se há em meus pensamentos. Mostra-me se há em mim algo que te ofende e conduz pelos caminhos eternos. Peça a Deus para te mostrar o que de fato você tem feito com a sua maternidade. E se há algo na sua maternidade que ofende a Ele. Sabe, faça uma pergunta hoje a Deus. Senhor, dentro do projeto original, projeto que o Senhor formou na minha maternidade, eu estou fugindo de algo ou eu estou te ofendendo em algo? Será que se você analisasse a hora que você levanta até a hora que você deita, você tem sido uma boa mãe? Você está ofendendo a Deus com alguma atitude? Você pode falar para mim, mas ele acabou de nascer o meu neném, né? Acabei de virar mãe, nem sei ainda. Peça para Deus, Ele vai te mostrar. Deus é o que sonda os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Ele pode mostrar onde nós estamos errando. E sabe, depois que você analisar as suas atitudes e você encontrar algo onde você está errando, não basta só mudar a atitude. Ah, eu não vou fazer mais, eu fazia, eu não vou fazer mais. Não. Você tem que descobrir a motivação pela qual você fazia a sua atitude. Porque no momento de estresse, de raiva, você vai soltar aquela atitude de novo. Se você não tratar a motivação. Será que a minha motivação é eu estou replicando o que minha mãe fazia comigo? Herança materna? Será que a minha atitude, a minha motivação é raiva, é estresse, é cansaço? Muitas vezes a gente só precisa de descansar, dormir. Porque mãe de filho pequeno não dorme. Só precisa dormir às vezes. Tudo se resolve. Ache a motivação. Peça para Deus mostrar para você onde há algo em você, como mãe, que ofende a Ele. Que não condiz com a conduta de Deus. E eu queria convidar você a se colocar de pé. Pra parecer que está acabando. E está acabando, gente. Eu queria orar agora. E todas as mamães. Todo mundo é mãe? Levanta a mão assim, quem é mãe. As mães, fica aqui, faz aqui.